Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o último conteúdo que eu fiquei devendo a vocês na época aí da greve, tá? Que é quando a gente tem que achar os valores de algum determinados lados de um triângulo, mas esse triângulo não é um triângulo retângulo. E o que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. Mas alguns triângulos não são retângulos. E aí, quando eles não são retângulos, não dá para usar aquilo que a gente trabalhou com cateto, hipotenusa, porque a gente não vai ter esses elementos, cateto, hipotenusa. O que a gente vai trabalhar é com os lados e o seno dos ângulos opostos a esses lados. Então, eu tenho, por exemplo, o lado A, que está representado de verdinho, e eu tenho um ângulo que é oposto a esse lado A. Eu preciso, sabendo o seno desse ângulo, eu posso colocar aqui na minha fração A sobre o seno de A. Assim como o lado B, que está de azulzinho, está para o seno de B, que é o de beta, desculpa, que é o ângulo oposto ao lado B. Assim como o lado C está para o seu ângulo oposto. Tem aqui também pintado de vermelhinho. Então, a gente vai trabalhar com o lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. A gente tem essa igualdade e por essa igualdade a gente consegue definir valores que não estão aparecendo para nós. Como, por exemplo, numa situação aqui de um topógrafo que estava tentando descobrir a medida de uma distância entre dois pontos, e aí ele fez um terceiro ponto, e aí com isso ele fez o desenho de um triângulo, né? Ele mediu dois ângulos e achou nesses dois ângulos 75 graus e 45 graus, e como ele formou um triângulo, e a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus, ele percebe que se ele mediu 75 graus e 45 graus, o terceiro ângulo só pode ter 60 graus, já que a soma dos três tem que dar 180. Então ele monta uma conta para poder descobrir o valor desse lado. Ele chama esse lado que ele não sabe de x, e ele diz: olha, o x dividido pelo seno oposto a ele, do ângulo oposto a ele, que ele tinha medido, que era 45 graus, é igual a 16 dividido pelo seno do ângulo oposto, que ele acabou descobrindo que era de 60 graus também. E aí, substituindo o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 por raiz de 3 sobre 2, e multiplicando cruzado, no final, ele acha que x vale 16 raiz de 6 sobre 3. Só que no problema, ele pede para a gente transformar a raiz de 6 no número 2,4. E aí, quando você troca a raiz de 6 por 2,4, fica 16 vezes 2,4 sobre 3, que deu 12,8 metros. Então, com isso, ele consegue descobrir a medida do lado que ele não sabia, num triângulo que não era retângulo. A gente pode usar a lei dos senos, mas também podemos usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela tem uma diferença, né? É uma fórmula um pouquinho diferente, mas ela diz que os lados que estão representados com letras minúsculas aí, se eu elevo ao quadrado esse lado, eu tenho a mesma coisa que se eu somar os dois lados que sobraram elevados ao quadrado, menos duas vezes o lado vezes o outro, que eu não usei, vezes o cosseno do ângulo que eu escolhi, eu descubro o valor dele. Então, ele fica assim: a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado menos duas vezes bc vezes cosseno de a. Tá? E o b? Então eu sei o b quadrado, então eu vou pegar os outros dois lados. A quadrado mais c quadrado. Depois, menos duas vezes ac, vezes o cosseno do ângulo que eu não usei, que no caso é formado por esses dois lados ali. Tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um triângulo que não é retângulo, né? E aí ele tem um lado medindo 4,24, que é o lado A. Ele tem um lado medindo B, né, que é o lado mede 4. Tem o lado C, que mede 3. Então, olha o que ele faz. O A ao quadrado, que ele chamou de A, é 4,24 ao quadrado, é igual ao outro lado ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, menos duas vezes esses dois lados,
4 vezes 3, vezes o cosseno do A. E aí, no cosseno do A, ele tinha dado lá para gente que o cosseno de 73 graus era 0,29. E aí, com isso, ele consegue descobrir, na verdade, não, ele consegue afirmar que um lado é igual ao outro. E com isso, a gente consegue descobrir qualquer tipo de situação. Eu vou passar um exercício para vocês e pelo exercício vocês vão descobrir como é que a gente trabalha isso, tá bom? Fiquem com Deus.